Se você gosta de um papo despretensioso, mas inspirado pelo cosmo, Ligado à vida cotidiana, tretas do dia a dia, com uma pitada de improviso, você não chegou aqui por acaso. você foi abduzido! Bem-vindos ao Portal Podcast. E hoje temos novidades por aqui. Bom, deixa eu já me apresentar para quem não me conhece, quem é novo aí, está chegando. Eu sou Andresa Silva, terapeuta, artista, um pouco de tudo. É? Quem já não me segue aí, Portal Curarte, todas as redes sociais é o mesmo nome. E aqui eu tenho o privilégio de estar com uma pessoa que eu amo. Eu posso dizer que Ai, eu amo eu também muito. amo. É uma querida, uma parceira, uma irmã aí de jornada, a Annelise Trevisan. Na minha opinião, gente, eu falo isso de boca cheia para quem me perguntar, a melhor consteladora que eu conheço, a Yes. melhor. Ai, gratidão. Tudo que eu aprendi foi com essa mulher aí, gente. Então, eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho para vocês. Ah, obrigada pela recepção, pelo convite. Também te amo muito mesmo, amiga, irmã, né? A gente brinca que é irmãs intergalácticas. Muito bom. Muito bom estar aqui. Eu sou Annelise Trevisan, eu sou consteladora familiar, trabalho ajudando vocês a se encontrar, encontrar o sentido para a sua vida de uma forma leve, de uma forma mais suave. E utiliza a ferramenta da constelação, desenvolvimento pessoal, PNL, personalidades, tipologia de personalidades. A gente usa várias ferramentas, né, nesse processo de cura da alma. Ai, lindeza. Gente, essa mulher eu conheci nessas coisas aí, muito louca. Num evento, do nada, Não paramos é? para conversar eu estava até com os meus artesanatos, que eu faço os amuletos, quem me conhece segue. E a hora que eu bati o olho assim, a gente começou a conversar. No outro mês, a gente já estava fazendo evento junto. Eu acho que foi isso. A gente criou o curso, quer dizer, o curso estava criado por você, né? Eu ajudei com a parte da constelação e a gente estava lá fazendo o curso de cura do feminino maravilhoso. Nossa, foi incrível. Que vontade de fazer de novo, amiga. Se tivesse aqui, a gente já fazia mais uma turma, né? Pois é, a gente vai ter que fazer uma versão online. É, vamos fazer para Quem continuar, não que é sabe, muito eu estou em gostoso. Portugal, a Annelise está no Brasil. Enquanto eu estive no Brasil, a gente não se desgrudou depois disso, né? É, Fazendo vários eventos, participando de outros eventos também. E, bom, é uma parceria assim para a vida toda. E hoje a gente vai falar de um assunto que hoje vai ser diferente, tá? A galera sabe que eu gosto de tirar umas cartas de tarô e deixar o universo comandar, mas eu queria aproveitar realmente a presença da Annelise para falar de um assunto que eu considero talvez o mais importante dentro daquilo que eu trabalho e também é de domínio dela, então eu não posso deixar ela passar por aqui sem eu aproveitar tudo que eu puder. aham. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a dependência emocional, o que que é isso, se a gente pode usar esse termo, se é um termo diferente, vamos tentar esclarecer um pouquinho, né? É muito misterioso sobre isso, muita gente se identifica. E ter um olhar da visão sistêmica, né? Isso. Como é que isso impacta na gente, né? Porque essa coisa da visão sistêmica, né? Do nosso sistema familiar, ele vem assim, dessa forma do sutil, no inconsciente, e quando a gente vê, a gente está mergulhado, repetindo padrões, fazendo um monte de coisa e se tornando esse dependente. Então, eu gostaria, assim, de ver com a Anne, eu vou chamar de Anne, tá, gente? Porque a gente entendeu? A gente é parça. A gente é íntimo. É, que você, assim,
Já fala um pouquinho o que que você entende por dependência emocional, Sim. para a gente começar a mostrar para as pessoas, né, a clarear um pouquinho esse tema que é tão complexo e tem aí tantos mistérios dentro dele. Sim, sim. Bom, a dependência emocional, geralmente ela acontece quando um indivíduo, uma pessoa, ela se sente não capaz, né? Ela se sente, talvez com uma autoestima baixa e mais uma não capacidade de cuidar de si mesma. Então, ela transfere, né, para uma outra pessoa, esse lugar onde ela acredita que precisa do outro para sobreviver, né? E eu não digo viver, eu digo sobreviver, porque realmente causa uma dependência, é como se houvesse um laço invisível, né? Um fio, uma corda invisível que amarra realmente no outro. E daí que a gente vê muitas relações que são assim, né? Não sei se você tem amigas, né? A Andresa, você também já me contou um pouco da sua história, mas acontece uma relação onde as pessoas literalmente elas parecem que estão presas, amarradas no outro, e mesmo com comportamentos não adequados, mesmo às vezes com uma toxicidade da relação, é muito difícil essa pessoa conseguir se desvincular, porque ela fica nessa, dependência de viver só se o outro estiver, só se o outro falar, até fazer coisas que o outro aceita ou não aceitem, né. Então, tudo isso para quê? Para ter um ganho secundário, né. O que que é o ganho secundário? A pessoa se torna dependente do outro para receber algo em troca. Às vezes afeto, às vezes amor, às vezes reconhecimento, cada um vai ter aí a tua linha, né. A gente vai falar um pouco mais sobre as raízes da dependência emocional também, mas em resumo é isso, né, você precisar do outro para sobreviver. Então emocionalmente você acredita que sem ele você não vai, você não sobrevive. Olha, eu vou te falar que as suas palavras vai me dando até Vai uma dor, rasgando. porque eu volto no tempo. E assim, gente, hoje eu sou terapeuta, hoje eu trabalho com a mente, com o emocional, com o espiritual. Por quê? Porque eu fui uma dependente emocional, né? E é muito ruim, cara, é muito ruim. Você vai falando, eu falei, meu Deus, eu era assim, eu era assim. Aham. É justamente isso, né? Os dependentes emocionais, eles têm uma insegurança tão grande, eles não ficam em paz, né? A Não. gente não fica em paz, a gente sempre acha que tem que fazer pelo outro, a gente sempre está preocupado se o outro está bem, e a gente quer agradar. Eu não tenho tempo para mim, não, não, porque o outro. Aí Sim, a e pessoa mais, fala, eu não mereço, eu não preciso. O não, outro que merece, eu não preciso. Você já percebeu que o dependente emocional fica totalmente constrangido quando ele recebe alguma coisa? Quando o outro quer ajudar ele, ele fala: "Não, eu tô é, bem. tudo bem, tá tudo bem. Deixa pra você, deixa pra ele. Não, pra mim? Não, não, eu não preciso disso". O dependente emocional realmente ele não aceita que o outro faça por ele. Ele que É. precisa Ele estar não nessa sabe, ele não posição. tem essa consciência, né? Não. E isso é muito complicado, porque, gente, tudo é equilíbrio, né? É o dar e É. receber. Isso Isso, faz a relação ser saudável. E o dependente emocional só quer dar, dar, dar. O outro, por sua vez, se sente sufocado de tanto receber e não consegue dar. exatamente. Então, falando aí da visão sistêmica, né, o que que é a visão sistêmica? Todo mundo pertence a um sistema. O tempo todo a gente está vivendo num sistema que funciona através de regras e engrenagens, né. Então, a sua família, o seu sistema de origem, dentro da sua família, involuntariamente você segue essas regras. Então, por exemplo, famílias têm regras ocultas, né. Tem famílias que todas as mulheres são muito guerreiras, muito fortes. Né, e aí os homens dessas famílias, eles são colocados num segundo plano. Então, é uma regra, entende? Quando você olha
e você não quer ser essa mulher guerreira, de certa forma você sente culpa. E aí você não vai conseguir. Então, isso é um sistema que você pertence. Se é o seu trabalho, é um sistema também. Você tem a regra, você tem a ordem de chegada, você tem hierarquia do chefe, do gerente, do funcionário. Então, tudo tem um sistema para ser seguido. Se você não segue, você não pertence, você é excluído. A visão sistêmica que a constelação familiar traz, que é a constelação familiar sistêmica, né? Mostra para nós que se a gente está fora de ordem dentro do nosso sistema de origem, a gente vai compensar isso em todas as outras áreas da nossa vida. Então, se eu estou fora de ordem na minha casa, eu acabo ficando fora de ordem no meu grupo de amigos, no meu O que trabalho. você chama de fora de ordem? Só para ficar quem não está muito por dentro dessa Aham. forma. Tudo tem uma ordem de chegada. Então, por exemplo, os meus pais, eles chegaram antes de mim. Depois eles nasceram antes, né? Eles se encontraram e casaram. O casamento deles aconteceu antes da minha chegada. E mesmo que eles não tenham se casado no papel, o relacionamento deles aconteceu antes de mim. E aí depois esse relacionamento fez com que eu nascesse, né? Esse encontro, né? Então, tudo tem uma ordem de chegada. Então, se eu vir e digo, mãe, você não está certa, você tem que fazer isso, aquilo para sua vida ser boa. Ah, isso que você faz no casamento com o meu pai está errado. Ah, pai, você está fazendo errado com a minha mãe. Eu cheguei depois de tudo isso. Então, se eu saio desse lugar, eu começo a tratar a minha mãe como minha filha, eu começo a desrespeitar o meu pai como se ele não valesse nada, eu estou fora de ordem. Eu me torno arrogante, como se eu fosse maior do que essa ordem de chegada. Então, quando eu Isso, tô. os pais são maiores que os filhos, que a gente sempre Isso, escuta o povo da constelação falar, né? Gente, é eu o estou fazendo pessoal da perguntas para constelação. você. Eu até sei essas coisas, mas eu estou fazendo pergunta para ficar claro para Isso. todo mundo É aí. bom ficar claro, né? Porque esses termos, vamos dizer, da linguagem técnica da constelação, às vezes não fica muito claro, né? Eu sou Aham. maior, o meu pai é maior do que eu, não significa merecimento ou mérito. Ele não é melhor. Ele chegou antes e ele me deu a vida. Então, quando eu nasci, eu já me sinto devedora do meu pai e da minha mãe, porque eles me deram a vida. Ninguém mais poderia ter feito isso por mim. Então, por isso que a gente tem essa necessidade, muitas vezes, a gente se sente culpado perante os pais por eles. Por quê? Porque involuntariamente você já recebeu muito deles, né? Só que essa ordem, ela é ok, porque os pais dão a vida, eles fazem mais pelos filhos. O que que os filhos fazem? Eles não retribuem para os pais, porque não dá, não chega a cota, né? Eles retribuem para frente, eles dão a vida para frente, ou eles têm filhos, ou eles fazem algo para o mundo, né? Então, aí que começa a dependência emocional, porque muitas vezes as pessoas elas querem fazer demais e receber de menos, que é o que você falou do equilíbrio de troca. Essa é a visão sistêmica, que é, na verdade, a solução para a dependência emocional está aí, nesse ponto. Se você não tem trocas equilibradas, você acaba ou dando demais ou recebendo demais, né? E aí que a gente tem que olhar para a origem. Como está a tua origem de receber a primeira presente que você recebeu, não foi a vida? Como que Uhum. tá a tua relação com esse receber a vida, né? Desses pais? Como Então, é você isso? acha que uma das possibilidades seria a gente ter essa culpa, porque a gente não consegue nunca, por mais que a gente faça, a gente não consegue retribuir essa vida que a gente recebeu. Então, a gente fica sempre nessa luta de querer dar, de querer dar, de querer dar. É Isso. isso? Uma das possibilidades é essa. Dessa Uhum, dinâmica de receber a vida surgem muitas outras. Por exemplo, quando os filhos ainda querem receber mais, acham que não foi suficiente, então eles se tornam tomadores. Sabe aquela pessoa que vai no
tem um relacionamento, a gente está falando de dependência emocional. Então, olha para o parceiro e o parceiro faz alguma coisa, mas a pessoa nunca é o suficiente. E aí ela Uhum. fica numa carência extrema, aí o outro vai dar carinho, dar atenção, tá com ela. Mas se o outro virar e demorar 5 minutos a mais para chegar em casa, ela perde o equilíbrio totalmente, como se ela fosse perder aquela pessoa, como se o mundo dela fosse cair, como se fosse acontecer um desastre. E aí ela se prende nesse lugar da salvadora, do tipo assim, eu estava super preocupada com você, como você não me avisou? Isso é uma dependência emocional. Como, Eu ia falar assim, né? gente, eu já tive esses dois lados, Nós temos e os já dois. provei de todas. Aham, Ah, nossa Senhora, é uma carência, é, né? É uma falta da gente mesmo. E tem um porquê, né? Sempre sim, tem um porquê, não é? Ninguém é carente do nada, né? sim. O bonito, eu acho que é dentro da constelação sistêmica, é a gente entender esse porquê, é a gente poder ter a possibilidade, que é tão lindo, né? De enxergar como que isso começou, porque. Você fala, nossa, mas eu tenho essa carência que não tem fim. Por mais que a pessoa faça, eu ainda quero mais, quero mais, quero Quero mais, mais, quero mais, quero mais. Tem né? E aí, ao mesmo tempo, você também quer fazer mais para tentar manter essa pessoa perto de você, te dando atenção, isso presa em você, porque preso em aí você. você tem o seu lugar de segurança, Exato. É a né? segurança que você tem dentro de você, você fica buscando no outro. É pesado, né? É muito É pesado para os dois pesado. lados. Para os Os dois dois lados. lados. Os dois lá, claro, gente. Eu estava fazendo um vídeo esses dias onde eu falava isso porque eu vi um. Vou comentar porque senti de falar sobre isso, vou incluir. Eu estava vendo um vídeo de relacionamentos, né, que é minha área de estudos mais especificamente atualmente, e a pessoa dava dicas de como receber a atenção do outro. Então, ela dizia: você Aham. não pode ser a primeira a mandar mensagem, você não pode retornar na hora que a pessoa quer, e dava uma lista, era 9. E eu ficava Ponta do assim, iceberg, superficial. tal, né? E aí eu fiquei. E aí eu até vi alguns comentários das pessoas, mas eu vou ter que fazer tudo isso? Ah, eu fico sozinho, não sei o quê. Por quê? Porque se você pega uma lista dessa e você sai fazendo, mas você não tratou o principal. É só botar uma máscara e fingir que você está bem resolvido. É Aí você não creme. manda mensagem para a pessoa, mas fica ali no celular. Ai, será que vai me mandar? Ai, não me manda. Aí toma alguma coisa para sua ansiedade que está ali. Aí, Aham, aham. sabe? Então você Ansiolítico, é. está fingindo que você é uma pessoa super resolvida, mas não cuidou da sua insegurança, não cuidou dessa carência, né? Então, de que vale? Então, Isso se é você jogo. Isso é é jogo. jogo, É jogo. exato, né? É Isso é jogo. importante olhar? É, claro que é, para que você realmente tenha uma relação saudável, onde você não precisa o tempo inteiro estar mandando mensagem, nem o tempo inteiro ficar lá olhando para ver se a pessoa mandou, a coisa flui, A coisa né? flui. Então, é Mas flui a realmente. partir do seu equilíbrio. Se você não E está bem dentro, você vai buscar fora. Se você não tem segurança dentro, você vai buscar fora, né? exatamente. Isso aí é muito importante você dizer, porque como as relações hoje em dia elas estão mais superficiais por conta da tecnologia, por conta da gente ter uma facilidade, né, de comunicação muito maior com as pessoas. Você tem aplicativos para conhecer pessoas. Muitas vezes as pessoas elas estão machucadas ou elas não estão maduras emocionalmente. Então elas ficam pulando de parceiro em parceiro e utilizando essas táticas para conquistar. Isso daí é ok, você pode até conseguir a atenção da pessoa, pode conseguir que ela se aproxime mais, mas e como? Cadê a base da relação? Cadê a raiz que é forte, que te sustenta nessa relação? Eu ia falar, como é que essa relação se sustenta, né? Como que essa relação vai se sustentar? Então, assim, ela vai ir até uma medida. A partir dali é construção, é troca, é vínculo, é criar vínculo. Então, como que você chega na fase do criar o vínculo? Se você não ultrapassa essas táticas, né?
São E táticas, que na não verdade, né, não é quem é você é. que não é real. Não é real. E Não, gera muito mais dependência emocional, porque ao invés de você estar querendo realmente se abrir, olhar para suas vulnerabilidades e perceber que o outro também é vulnerável, aceitar os defeitos do outro e você, os seus, lógico, naquilo que você encara como saudável, né? Não, você vira dependente, porque eu mando uma mensagem e aí depois ele vai me responder, eu vou responder daqui 2 dias. Aí você fica num truque, num truque de mágica, e como se isso fosse realmente te vincular a essa pessoa, e não vai. Isso aí é para prender pessoas, né? Então, todos é. esses aplicativos também, e assim, a gente já usou, hoje não uso mais, que hoje eu sou casada, mas muito tempo usei e posso falar com experiência própria, né? O quanto isso não é saudável para nossa mente, ficar ali naquela procura insana com detalhes superficiais das pessoas, isso gera muita dependência emocional. Eu acho um excelente campo de estudo. É um excelente campo de estudo do comportamento humano, porque a gente encontra de tudo nesses aplicativos. Nossa, e as pessoas Inclusive, doentes, né, ali, muitas pessoas doentes ali, sim, certeza. Inclusive, é emocionalmente. um campo de estudo para a gente mesmo. Como é que a gente se comporta em cada relação dessa, né? É, A gente é exatamente. cobrado por uma pessoa que a gente nem conhece direito, É, falou bom dia, no dia seguinte a pessoa, oi, você não vai me dar bom dia? Eu falo, eita, te conheço. É sim, muito interessante até, se você olhar, tiver maturidade, né, para olhar, também um portal para você se autoconhecer e ver o que você quer ou não quer para sua vida. é. Mas Eu, a- é eu, isso. eu acredito que a grande pergunta é, né, você, primeiro, se sente bem com você mesmo? Para quem é dependente, ou está se identificando com a dependência emocional, porque muitas vezes a gente não tem consciência, né? O primeiro passo é você assumir isso em você não fugir disso. Você dizer sim, sim, eu tenho essa carência. Ficar muito tempo sozinha para você é difícil. Fazer as coisas, você sempre precisa de alguém para fazer as coisas com você. Lógico que a gente gosta de companhia, mas para você é um fardo não ter companhia, né? Gente, isso que a Annelise está falando é muito importante. Ó, se você está fazendo alguma coisa aqui junto, vendo podcast, fazendo outra coisa junto, mas está aí se identificando, para tudo agora e escuta o que ela está falando. Desculpa te interromper, Anne, mas é porque eu achei que vale a pena dar uma reforçada e senta assim, ó, pega seu caderninho e fala assim: isso eu tenho, Tica? Isso eu não tenho, Tica? Por quê? Isso. Porque a gente não sabe o que é dependência emocional. A gente tem medo de dizer que é. E se você não quiser falar que é, eu também não gosto de rótulo, né? A gente usa rótulo para ser didático. Às vezes você tem uma carência, mas não chega a ser uma dependência, mas nem por isso não tem que ser olhado, tem que ser olhado. Então, assim, Anne, enumera. Vamos lá. Só olhar e falar assim, essa eu tenho, essa eu não tenho, essa eu tenho, essa eu não tenho. Pronto. Tô até Você com se... medo, meu Deus, eu não vou pegar Vamos meu lá. caderno. Vamos lá. Primeiro, a primeira pergunta que eu fiz. Como você se sente com você mesmo? Você se sente bem com você mesmo? Até não só fisicamente, mas você gosta de você mesmo? Você namoraria com você mesma? Com você mesmo? Não é isso? Essa é a chave, a pergunta-chave. Você se levaria para jantar? Gente, eu tenho falado muito isso. Se apaixone por você, É, se sabe, se ame. isso. A segunda, você tem dificuldade em estar sozinho ou realizar tarefas sozinho? Para você é um fardo quando não tem companhia? Ou até medo, né? Tem muita gente que tem medo de sair sozinho, medo de viajar sozinho. Tem que ter coragem para viajar sozinho, mas coisas mais simples do dia a dia, né? Você quer companhia para realizar as coisas, ou até mesmo você sente que não é capaz de fazer sozinho, então você tendo alguém, você se sente mais seguro para realizar as coisas, né?
Você acredita que sem o outro você não consegue? Você não vai sobreviver? E o outro pode ser qualquer outro, né? Porque às Qualquer vezes outro? a gente é dependente emocional, não só da pessoa que a gente tem relacionamento afetivo, às vezes é Não. uma amiga, Tá, a depender, vamos é da lá. mãe. A dependência emocional começa dentro de casa. Quando chega no relacionamento, é porque você já tem uma raiz. Depois das perguntas, a gente vai falar das raízes, né? Mas vamos Sim. lá. Tem mais alguma pergunta que você lembra, Andresa? Para identificar? Deixa eu pensar. Falando dos seus exemplos, lembra, né, do como você, quando você se sentia muito mais dependente emocional, o que que você achava, né? Aí se transforma nisso numa pergunta. É aquela sensação de que sempre você não fica em paz. Você sempre acha sabe, que tem que estar fazendo algo pelo outro. Não sei como fazer isso, transformar isso numa pergunta agora. Tá, você não se acha suficiente. As coisas que você faz nunca são suficientes. Parece que sempre está errada, né? Parece que está sempre precisando Fazer mais. mais, fazer mais. É isso? Mas acho que é mais um medo de perder também, não sei. Não sei se é um medo de abandono, se cabe aí, rejeição, sabe esses medos? Acho que também Tá, tem tudo uma coisa aí no meio misturado. tá. Você sente que precisa o tempo todo provar para não perder, para conquistar, ou seja, para Você controlar. precisa da validação do outro. Isso, da validação. Você precisa sempre de validação? Essa é uma ótima pergunta. Essa é uma pergunta, é exatamente E isso. mais, tá? Validação, agora, mulheres principalmente, ponto-chave. Você precisa da validação do que você está sentindo. Por exemplo, amiga, olha aqui o que essa pessoa me falou, olha o que meu chefe me falou, olha como ela me tratou. Você não acha que foi errado? Ai, nossa amiga, como que pode ter feito isso com você? Ai, é verdade, né? Como pode ter feito isso comigo? Então, precisa de uma afirmação do que você passou, do que você está sentindo, porque não há uma certeza interna. A tua conexão com a tua intuição fica com ruído. Exato. Nossa, é isso. Autoconfiança, Zero. acabou. Você põe uma roupa, se a pessoa que está com você, ou amigo, ou seja, quem for, não falar que ficou bom, você já fala, "Ai, acho que não tá bom, não, ninguém me É, falou." ninguém Aí você falou já quer. nada. E se o outro falar que tá ruim, meu Deus, você fica se Já sentindo era. péssima. Ou péssimo, né? Então, essa necessidade de validação existe na sua vida, mesmo que você não tenha percebido. Você está sempre precisando que o outro confirme aquilo que você está fazendo, que você sente, que você é, ou que você está realizando, né? Nosso emprego, né? Fala, ai, parece uma vaga lá. O que você acha? Será Uhum. que é bom para mim? Ó, a gente vai perguntar para o outro se é bom para você aquela vaga. Ou o namorado, né? Você está começando um date, você manda a foto para amiga e fala, amiga, o que você acha? Será que é bom para mim? Exatamente. Ah, isso é muito incrível, porque essa desconexão com a tua segurança faz com que você se desconecte dos teus sentidos, né? Exato, Do teu mundo interior, o seu feminino, que é o seu mundo interior, como você sente, como você interpreta o mundo, fica ferido, fica desconectado, né? Então você está exato. sempre, e isso faz com que muitas pessoas caiam em relacionamentos tóxicos, porque ela precisa tanto da validação do outro, aí ela encontra um outro que precisa controlar. Então ele vai e controla, ele dá para essa pessoa o que inconscientemente ela nem sabe que ela está pedindo. Ela está pedindo que o outro cuide da vida dela, que o outro valide tudo que ela faz. Ou seja, ela está entregando
na mão do outro, para que ele dite o que é bom ou não para você. E aí, quando você entrega na mão do outro, se esse outro também tiver um desvio, né, nesse sentido de comportamental, ele vai te sufocar, ele vai te prender, ele vai te manipular. Sim, Então, exato. a cair numa manipulação é muito fácil, né? Por causa dessa dependência de validação. Então, você responde aí que a resposta dessa pergunta é a crucial, né? Você necessita de validação. Gente, e o que a gente está falando aqui não é num nível normal, a gente está falando de um nível exagerado, tá? Então, você sempre precisa dessa validação, né? Quantas vezes você já perguntou para o outro te validar e isso te prejudicou? E isso de alguma forma te impediu de chegar em outros lugares, né? De conquistar alguma coisa, porque você precisou dessa validação. E eu digo até assim, tá? Internamente você não se sentiu bem-sucedido, porque o outro fez algum comentário. Então, quantas pessoas, gente, quantas vezes eu fiz palestra, eu fiz live, eu fiz cursos, e aí vem críticas. Gente, as críticas existem e elas vão existir. E aí, dependendo da pessoa que faz a crítica, você, ai, nossa, foi uma droga. Você desmerece todo o seu trabalho por conta de um detalhe, de um comentário, de um olhar. Engraçado é que a gente foca no que tá ruim, né? É, Porque você pode exatamente. receber 10 elogios, um que não foi, aí você vai ficar, poxa, Olha não, eu. lá. É, Eu não esqueço de uma vez, olha, na época da faculdade, eu fiz uma apresentação em grupo. Gente, isso daí assim, e eu me remoí por 2 semanas. Foi incrível. Quanto aquilo me impactou. Eu falando, na minha vez, eu discursando, e tinha uma garota que ela estava na segunda fileira e ela ficava assim, ó. E ela me olhava, e ela me olhava, e ela me olhava, e ela, sabe, apertava os olhos e ficava com aquela. E eu assim, essa menina tá me debochando, o que que é que tá acontecendo? Apertava a cara e fazia caras e bocas, e eu suando frio, já tava aquela dificuldade de falar lá na frente da sala inteira, mais de 60 pessoas. E aquilo foi me sufocando, e eu consegui terminar minha parte com a ajuda dos universitários, literalmente, minha amiga de grupo me ajudou. E ok, daí depois de, assim, muito tempo, enfim, acabei me aproximando mais de uma pessoa que era amiga dessa garota que ficou apertando os olhos e ela disse assim: Nossa, a apresentação de vocês foi tão legal aquele dia. Eu falei assim, mas você ficou fazendo uma cara horrível, você ficava olhando para mim, eu fiquei tão nervosa de apresentar com você olhando para mim com caras e bocas. Ela, nossa, me perdoa, é que eu estava sem óculos. não acredito nisso. Exatamente, nossa, até bati. Ela estava sem óculos, ela não estava enxergando e por isso ela apertava os olhos. Nossa, esse é o grande exemplo da nossa mente fantasiadora, É que a eu chamo da pura fantasia. Joaquina, que leva a gente pro buraco por uma imaginação do lado sombra, gente. É Meu Deus, a gente é muito campeão em fazer essas coisas. Por isso que a muito, gente tem que. muito. Nossa, a gente tem Foi que sempre se perguntar: terrível. isso que eu estou pensando faz sentido? Eu tenho prova de que vai tirar a pergunta para a pessoa qual é o problema. Não fica tentando adivinhar, porque você É. nunca vai saber. E assim, eu tenho o curso, né? A mente ilude, desconstruindo suas ilusões. A gente se ilude quando a gente não tá seguro de nós mesmos. Nossa autoconfiança tá abalada, a gente acaba depositando e deixando na mão do outro que às vezes não tem intenção nenhuma e você começa a criar um monstro na sua cabeça, entende? E às vezes é pior, porque a pessoa tem a intenção de te manipular e você cai nessa manipulação. Então você vai
passar por diversas situações, né? E aí, só que aí isso tudo tem uma raiz, né? Tem um porquê. Aí a pergunta, qual é a raiz? Bom, já dei um exemplo aqui que é de onde vem, né? Onde inicia a dependência emocional? Dentro de casa, né? Dentro do seu sistema de origem. Então, quando você, dentro do seu sistema de origem, a sua família original, pai, mãe, avós para cima, você é, ali há uma dependência, há um controle excessivo de várias partes ou de ambas as partes, né? Você, como era a sua relação? E digo, vou mudar essa pergunta. Como você se sentia em relação aos seus pais, né? Porque como era a relação com seus pais, que seria a pergunta, é muito daquilo que a gente criou na nossa mente. Então a pergunta é: como você se sentia dentro de casa? Você tinha lugar? Você tinha voz? Você poderia tomar decisões? Você poderia, ser autônomo da sua vida? Obviamente que até uma idade a gente não é autônomo da nossa vida, mas os pais que conseguem deixar os filhos saudavelmente começarem a ter escolhas, né? Quando é na infância, a escolha é simples, né? Escolha do que vestir, escolha do que comer, escolha do que você quer, né? Os seus desejos poderiam ser manifestados, né? Então, ali você começa uma independência emocional, né? Mas, do contrário, muitos pais prendem os filhos também, né? Então, aquela mãe que fala assim, gente, já ouviram essa? Ai, não dá para eu ir lá no compromisso porque Sofia não fica sozinha. Quem não fica sozinha? A Sofia ou a mãe de Sofia? Entende? Quem tá dependente de quem aí, entendeu? E- Você falando isso, eu lembrei do meu filho, e esse realmente eu acho que dificilmente vai ser dependente, porque esses dias o pai dele não podia ficar com ele, e eu tinha um compromisso, ele ia ter que ficar 1 hora sozinho em casa. Aham. Aí a gente conversando assim, falando, ai, putz, vamos ter que conversar com ele, ver se tudo bem e tal. Aí eu cheguei para ele e falei, ah, é o seguinte, seu pai não vai ter chegado e a mamãe precisa sair. Tudo bem você ficar 1 hora sozinho? Ele olhou para mim e fez. Eba! Eu fiz assim, que sorriso é esse? Você tá gostando ele? Aí eu falei, eu não acredito, você tá feliz porque você vai ficar sozinho? Ele falou, eu tô. Olha lá, que legal. Isso é É, muito bom, né? É muito bom você criar uma independência desde cedo nos seus filhos, né? De sim, eles saberem que eles não precisam do pai e da mãe o tempo inteiro e eles não vão morrer se os pais não estiverem, né? Porque é sim. isso que uma criança cria. Então, lá de pequeno, você tinha uma dependência muito grande dos seus pais ou você se sentia incapaz se eles não estivessem, né? Então, isso é bem pesado. Você tá falando, eu tô lembrando de umas cenas assim, que eu lembro que minha mãe me deixou sozinha em casa, acho que ela foi no mercado, alguma coisa, mas não me avisou, ou eu não sei, a minha recordação é que ela não me avisou. E quando eu não sei se eu fiquei dormindo, ela falou, vou rapidinho na venda e volto, sabe aquelas coisas? E deixou trancada. Quando eu acordei, que eu me dei conta de que eu estava sozinha, eu só lembro que eu abri o vidro da porta e comecei a gritar. Ai, Aí os chegando vizinhos. na rua, no portão, Ah, olha isso, olha gente. isso, olha isso. Que forte, né? É muito forte, muito forte. Dá conta. Uh, eu E até aí, senti aqui, ó, enquanto eu quantos estava anos contando, você eu senti o tinha? desespero. Eu acho que eu tinha a idade do meu filho, uns 6, 7. Aí isso é muito bom esse exemplo, porque aí você deve se perguntar, mas como eu tão pequena já tinha esse pânico de ficar sozinha, né? Essa dependência de estar com a mãe. Lógico. Muitos anos com medo de dormir num quarto sozinha. Muitos, Uhum. adulta, não dormia num quarto sozinha, mas nem de jeito nenhum, era um desesperador. Ah lá, Teve algumas outras cenas que eu me lembro de acontecer isso, de eu me ver sozinha e entrar em pânico. tá.
Hoje em dia eu amo, gente, ficar sozinha. Eu quero mais é ficar sozinha, viajo sozinha, viu? Tem cura, Tem cura. garantir, por isso eu trabalho com isso. Se Tá, é dependente emocional, converse comigo que vai dar certo. vai dar certo. Ó, tudo tem uma origem. Então, por exemplo, lá de pequena, como uma criança, né, que ela já tá com 6 anos e ela já dá sinais, né, dessa dependência. Obviamente que até uma certa idade você está vinculado ainda com a mãe por conta da gestação. Você e a mãe, em algum momento, eram um só, né? Então, a partir do momento que saiu da barriga da mãe, cortou o cordão umbilical, muitas vezes é só o cordão físico que é cortado. O laço emocional ainda existe. Nas primeiras fases do bebê, ele não sabe quem é ele, quem é a mãe. Eles Hum, são um só, né? E a partir daí, dependendo da saúde emocional da mãe, esse vínculo se fortalece num nível saudável ou não. Então, o vínculo mãe e filho nunca acaba. Esse cordão, ele é invisível. Só que em algum momento, em alguma fase da vida, ali na adolescência, perto da menstruação, perto da puberdade, esse, esse cordão é cortado. Onde? Quando a criança começa a se relacionar com o mundo, começa a se relacionar com os amigos da escola, daqui a pouco começa a procurar um namoradinho, uma namoradinha. Aí vai se distanciando aos poucos da mãe, não é mais só ela e a mãe, né? Então ela vai mais para o pai. E na visão sistêmica, pai leva para o mundo. Né? Como você sente o seu pai é como você sente o mundo, né? Você se relaciona com o outro de fora. Porque lá na barriga da mãe você estava dentro, mãe. Quem estava fora da barriga? Pai. ai, Quem era mundo fora aquele mundinho que você vivia? Pai. Então você tem no seu inconsciente um anseio de conhecer esse pai. Porque você está lá dentro. A mãe você conhece, você é ela e você. E o pai está fora. Então, a gente carrega essa memória inconsciente. Então, ai, Anne, mas eu não tenho pai, ou meu pai não foi presente, ou eu não tenho mãe. Gente, a gente está falando do seu mundo interno. Não importa a presença física, o que importa é o significado emocional que você deu. Esse pai é bom, essa mãe é boa, ou esse pai é ruim, essa mãe é ruim, né? E você pode até não dizer, mas você sente a falta dentro de você. Então, ah, mas eu amo a minha mãe. Lógico que ama, todos nós amamos, mas esse amor é cego? É um amor que ultrapassa limites? Ou é uma falta imensa que te gera um vazio, né? Então, a tua segurança, vamos lá, sua segurança está relacionada com como você enxerga essa mãe, esse relacionamento com essa mãe. Esse relacionamento foi de controle do cordão umbilical que só se fortalece, ou foi de cortar o cordão umbilical e a mãe deixar você ir para o mundo, ela deixa você ser livre? E esse pai, você vai para o pai ou não? Esse pai não presta, esse pai não é suficiente. Esse pai tem que me dar mais. Não tem muitas crianças que, nessa relação doentia com a mãe, elas olham para o pai como aquele que ainda tem que dar, 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 dar. O pai é o provedor, né? Ele tem que me levar mais, ele tem que me. E aí fica até às vezes a idade adulta, pedindo, 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 né? Então, vamos lá, vamos voltar para a origem. Então, a origem está da vida. Você vai com a vida. O que é ir com a vida? Você se relaciona, você tem trabalho, você tem propósito, você tem amigos, você busca, você tem vontade, força de vontade. Isso é estar na vida. Uma pessoa que tem força de vontade, ela recebeu a vida ali do papai e da mamãe quando era criança, aquilo gemina na vida dela. Então ela vai e faz pintura áurica, ela vai ter um trabalho e ela ajuda a comunidade, ela busca, ela tem curiosidade.
É uma pessoa que tem vida nela, ou seja, ela, Super indo pra vida, é, amiga. ela tomou a vida. O que que é tomou a vida? Ai, que vontade Vai para de... Portugal. Sim, tá cheia. Ela está cheia. O que que eu falo cheia? Cheia de amor, cheia de vida. Então, ela distribui. Uma pessoa que dá, ela não fica fazendo continha. Ela não fica na escassez ai, mas isso aqui vai faltar. Entende? Não falta, por quê? Porque ela se sente com vida. Ela sente que ela dá valor à vida que ela recebeu. Então, a vida nela pulsa, é uma pulsão de vida, né? Então, assim, se lá ainda mãe, fala mãe, aí responde aí no teu caderninho, mãe, o que que vem para você, né? Quais sentimentos vem? O que que vem, mãe? Aí vem sentimento de falta, de dor, de insegurança, ou vem amor, acolhimento, vem o que para você? Pai, responde aí, o que que vem para você, pai? Aí vem segurança, proteção, ou vem, ah, não serve para nada. Quantas clientes eu ouço? Ah, pai não servia para nada. E, gente, tudo bem, não é para culpar os pais, não é essa a intenção. A intenção aqui é olhar para você, os seus sentimentos feridos, como eles estão, acolher essa dor que você tem em você. É para quê? Para que você não olhe aí o que, que vem de tudo isso. Ai, mãe, controladora. Eu vou tentar me desvincular da mãe, aí eu acho um relacionamento, vai ser igualzinho. A pessoa vai te controlar. Vai ter um relacionamento controlador. Por quê? Porque você ainda não curou a origem. Minha mãe é um ser de luz, me deu a vida, imperfeita como qualquer ser humano. Deixo isso com a minha mãe. Hoje eu escolho tomar as minhas decisões. E eu recebo a gratidão por ter recebido a vida e ter passado por essa infância, porque isso vai fazer com que eu me fortaleça e faça algo a mais. Pulse vida. Isso é um impulso para a vida, né? Nossa relação lá de pequena. E deixa eu te fazer uma pergunta falando das origens, das raízes. Dentro da visão sistêmica, a gente sempre vai pensar na mãe e no pai. Isso, essa é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. A primeira camada. Então, estava falando, a primeira camada é sempre olhar para a origem da vida, né? Por que que você tem esse apego excessivo com outras pessoas ou até coisas, né? Uma dependência do outro, porque provavelmente na tua infância houve uma disfunção ali, um lar disfuncional, onde você se entendeu assim no mundo, você entendeu que talvez tinha menos valor, talvez você tenha entendido que não era boa o suficiente, ou tudo que você fazia não era o suficiente, ou você passou por situações abusivas e isso se tornou natural para você, né? Então acaba que você repete histórias nos seus relacionamentos de adulto, como adulto. Você repete suas histórias das suas experiências de vida. Então, você cresceu numa família, no seu sistema de origem, onde essa dependência emocional era velada, era tida como normal, ou ninguém se tocava nesse assunto. Então, você via ali a sua mãe dependente do seu pai, ou a sua avó dependente do seu avô, ou vice-versa. Que eu atendo muitas mulheres que o pai era o segundo plano na relação, né? Então, a mãe era a que porta-voz, a que dava o comando e sempre diminuindo o pai. Então, dentro do nosso sistema familiar, nós pertencemos. A gente vai honrar essas mesmas dores. O que que é honrar? Repetir. A gente vai fazer igual, porque a gente conheceu assim. É da onde você vem. Você é a maçã. Você veio da macieira. Como era essa macieira?
Você não vai ser manga, não adianta. Então, não é para fugir disso, né? Não é para achar que isso é ruim. Isso é a sua origem, é respeitar a sua história e olhar para isso. Então, a primeira camada é os pais. Por trás disso, na visão sistêmica, e depois a Andressa vai falar das terapias que ela faz, por trás da visão sistêmica, a gente também olha repetições do sistema. Então, muitas vezes tem uma história lá atrás. Uma vez eu constelei uma pessoa, a avó dela tinha sido abandonada, queria casar com uma pessoa, essa pessoa a rejeitou, houve uma rejeição. E ela casou com outro homem que a família disse que seria bom para ela. E esse homem a enganou e abandonou. E deixou a família sem dinheiro. E ela com filhos. Então, assim, vem daí, lá de trás da história da sua família, uma história de trauma marcante no campo emocional. E é isso, na próxima geração, a próxima geração vai tentar compensar a geração anterior. E não tem como você fugir disso. Ah, mas eu nem sei quem é minha avó. A sua alma sabe, é um registro das memórias de dores e sucessos do seu sistema. Então, um trauma familiar influencia uma próxima geração. Não tem como fugir disso. E a constelação familiar está aí para a gente olhar para o que é que você repete. Você falou assim, tinha muito medo. Isso me acendeu uma luz aqui. Tinha muito medo de ficar sozinha. Será que alguém ficou sozinho? Será que alguém se sentiu rejeitado ou abandonado? Então, desde muito pequena, você traz esse medo. Então, você vai falar, ai, mas isso você trata quando você trabalha sua autoconfiança. Gente, muitas vezes não é só autoconfiança, é um trauma que vem de uma história familiar, é algo muito maior do que você e que você traz com você, né? E Exatamente. isso não é só sobre a sua história, é sobre a história de várias pessoas que vieram antes, né? Exatamente. Por isso que é tão importante esse primeiro passo, né, que é o autoconhecimento, mas o autoconhecimento não se resume a você, né? O E autoconhecimento se resume a tudo que diz respeito também a você, porque a o seu sua padrão teia que você tá familiar, ligada, né? a tudo, né, aos seus ancestrais, as experiências que você teve em útero, as suas experiências de vidas passadas, A sua né? Por isso que é tão espiritualidade. a sua espiritualidade, tem muita coisa. A cultura que você nasceu, É, o ambiente que você vive, as suas total. experiências. Então, é tanta coisa que não está de forma consciente que a gente carrega, que é importante olhar, né? Não é suficiente, porque a gente tem que olhar e saber o que faz com isso. É. Mas E é o aí, primeiro passo. e você se torna, o dependente emocional, ele não percebe, mas ele tem um vício. Você se torna Uhum, viciado em uhum, obsessivo pela existência do outro. exatamente. Então você fica em segundo plano. Eu não preciso, há um não merecimento, mas é um não merecimento que muitas vezes é uma forma de controlar. Eu não preciso, deixa que eu faço para você. Eu não Uhum, preciso de ajuda, eu te ajudo. Aí o outro fica devendo para você. E, gente, tá vendo como a dependência emocional ela gera um monte de dinâmicas que são prejudiciais? Se o outro tá devendo sempre para você, você acha que o outro vai ficar do seu lado ou ele vai fugir? Ele vai ter como pagar? Então, no fim, a gente até brincou, né? No fim, o outro vai embora e você que ficou, o dependente emocional que fez essa dinâmica, diz: depois de tudo que eu fiz, ele ainda foi embora. Olha o que ele fez comigo, olha o que ela fez comigo. né? Então, assim, passei por muitas relações de amizade desse lugar de dependência, né? Onde a amizade se tornou tóxica, a amizade que cobra, a amizade que tem um peso se você não estiver do lado. É aquela amizade que se você não for naquele compromisso, tudo é um peso, tudo é uma cobrança, ou aquela cobrança velada, sabe? Ai, nossa, parece que tá te fazendo um elogio, tá querendo te ajudar, e tô falando isso para te ajudar, mas a pessoa tá te criticando, te colocando lá no chinelo. E você, por dependência, vício
na opinião, na validação do outro, cria amizades tóxicas. Então, olhar para essa origem da sua dependência emocional é o caminho, né? Olhar para quais dinâmicas você viveu, depois, quais dinâmicas sua família viveu, e quais dinâmicas você viveu nos sistemas que você pertenceu depois, nos seus trabalhos, nas suas amizades, nas suas relações, né? Você vai ver que tudo vem de uma raiz. E aí, você olhando para tudo isso com muito amor, você consegue incluir isso, né? Esse é o trabalho. Não é fácil fazer isso. Sozinho a gente não consegue. A gente precisa de uma ajuda, de uma guiança, de uma ajuda profissional, né? Mas o que eu queria dizer mais importante de tudo isso, quando você olha, lembra da pessoa escassa que eu falei, a pessoa que acha que vai perder, então ela se torna dependente, viciado em ter o outro, em ter o que é do outro, porque ela acha que tem pouco, ela não tem vida nela. Como Uhum. que a gente olha para isso e cura isso? Quando você entende que a sua vida veio de algo maior. Que algo maior é esse? Olha só, você pertence a um sistema, isso já é algo maior. E esse Uhum. sistema só está aqui porque algo divino permitiu isso. Então, a tua conexão com algo maior, com o divino, é um caminho que faz tudo isso ir se dissolvendo. Então, você não sente mais que você é pouco, que você é pequeno, que você não tem. É um mundo amplo na sua frente. Tudo é uma possibilidade para você, né? Não é romantizando, é só entendendo que você faz parte de uma teia. Então você para de achar que tudo é culpa sua, que tudo está nas suas costas, ou que tudo você que faz. E você passa a entender que você é só um canal, né? E aí Uhum. acaba aquela história do que eu sempre ouço assim, né? Eu já falei isso e até um cliente me falou ontem. Ah, eu acho que não existe relação para mim. Não existe homem para mim, não existe mulher para mim. Não existe o meu par. Então, assim, parece que a pessoa, ela tá incompleta, ela tá faltando um pedaço, né? E ela não entende que ela é grande, que ela é parte de algo maior. E quem vier vai ser alguém para somar, né? Não para completar como se você tivesse quebrado, não para consertar como se não tivesse jeito, né? Então você vai para esse lugar da escassez quando você está Uhum. dependente emocional. Agora, quando você é completo, cheio, cheio que eu digo preenchido desse amor, dessa vida, desse algo, da vida que veio do divino, você já olha para o outro e o outro já é luz também. Luz com luz, só ilumina, né? Você se bem inteiro, né? Ai, sabe o que me deu, escutando você falar isso? Saudade do quê? Cadê? Ah! Olha, gente, cadê? Isso aqui foi o nosso primeiro evento do Bebê Rezar Se Amar, onde o objetivo final era a gente integrar as partes. As nossas partes Gente, aí cindidas. até me arrepiou. É a gente entender que a gente já é inteiro, porque a gente é um ser de luz, né? A gente é um ser Isso. de e é uma libertação, né? Porque é daí mesmo que sai essa dependência, porque você começa a se curtir, né? Você começa É, a criar um primeiro relacionamento, que isso é uma fala que eu estou trazendo muito agora no Instagram. Não adianta você querer se relacionar com o outro se você não olhar para o primeiro relacionamento, que é você com você mesmo. E isso inclui esse relacionamento com o divino. Por quê? Porque é você é de onde você veio, né? A possibilidade de Você tem a vida. É, centelha divina dentro de você, você é também o divino, né? Você é exato. parte disso tudo. Então, esse eu emocional, esse eu espiritual, esse eu mental, eu físico, eu sou tudo isso. Quando eu Aham. tenho esse relacionamento comigo mesmo, aí eu posso ter qualquer outro relacionamento que tá tudo certo, né? Agora, quando eu não tô bem comigo mesma, eu vou buscar no outro. Aí eu vou ser dependente, porque eu vou querer do outro aquilo que eu não tenho em mim. É Olha isso que. mesmo. E aí, o nosso bebê rezar se amar, a Ai, gente fez uma gente. tatuagem de rena, né? Com a Débora, que fazia tatuagem de rena.
uma Seja o flor, né? Câmara. O florescer da tua luz, né? E depois eu e a Andresa, a gente ficou tão emocionada com o significado para cada uma de nós que a gente resolveu tatuar. Eu até coloquei uma espiral aqui, porque para mim tudo gira em torno disso, né? A gente é o ser em espiral, né? Mas isso é um papo mais profundo para uma outra hora, né? Mas resumo da ópera: procure ajuda. Nós temos aí todas as possibilidades de evoluir, de crescer, de achar essa luz. Você tem essa possibilidade de achar essa luz dentro de você. E é um caminho, não tem como você se livrar de uma dependência emocional do dia para a noite, é um processo. Eu sei que muitas pessoas querem que seja rápido, mas ele demanda muito, muito olhar com muito amor para dentro, né? Demanda esse preencher. Até uma amiga me disse algo que eu achei muito importante. É como se você escrevesse sempre com a mão direita e agora você começasse a aprender a escrever com a mão esquerda. É um processo, sabe? Você tem um vício, você tem um hábito e você precisa ir tirando, desmembrando, acostumando a agir de outra forma, né? Então, Uhum. eu ofereço a constelação familiar para que você possa olhar para as raízes dessa sua questão, disso que é uma angústia para você, né? E o alinhamento interior, que é um processo mais particular, onde eu te acompanho ali durante várias sessões, uma por semana, e a gente vai aprender a fortalecer sua identidade. Ou seja, você para de depender da identidade do outro, você começa a compreender e criar a sua própria identidade, tá? Porque muitas vezes o dependente emocional, ele não sabe qual é a identidade dele, ele se identifica sempre com o outro por causa daquela validação. Para você que chegou aqui agora, ouve sobre a validação aqui no começo da live. E aí eu fico Isso super aí, disponível. ela está dizendo da gente não se reconhecer. Quem teve um relacionamento longo, geralmente entende um pouco disso, porque a gente se mistura tanto que a gente já não sabe mais a música que a gente gosta, se é nossa ou se é do outro. A gente já Uhum. não sabe se a roupa que eu uso porque eu gosto ou se é por causa do outro. A gente já não sabe se o filme que eu assisto porque eu que gosto ou é o outro. É por aí. Aham. Né? E o dependente emocional tem tudo isso demasiado, né? Tudo isso é exagerado, tudo isso é muito mais intenso. Então, isso que ela trouxe é uma dica, assim, bem legal de você ficar atento, né? Então fico à disposição. Me procure meu Instagram, Annelise, com dois N's, s.trevisan. A Andresa você vai colocar na edição, né, amor? Ou não? Foi, meu amor. Annelise.trevisan. E a Andresa tem também as maravilhosas terapias energéticas que eu amo, sempre faço, então é a minha manutenção. Conta pra gente. Olha, é, eu, assim, até aqui, se você está em Portugal, que é uma coisa presencial, eu até estou aí começando também a trabalhar com a constelação, mas se você tem a possibilidade, eu vou deixar com a mestra aqui, porque ela realmente é a mulher dessa terapia. Eu amo, sempre que eu preciso constelar, não tem outra pessoa para mim, é a Annelise mesmo. E esse processo que ela falou do alinhamento também é maravilhoso, super indico. Da minha parte, quem já me acompanha aí já sabe um pouquinho, eu tenho trabalhado muito com o arquétipo da borboleta, porque eu acho que resume muito tudo isso, sabe? Esse primeiro passo, que é o passo de olhar para dentro, de entrar nesse casulo, Isso. e aí cabe essas terapias, né? A constelação, a leitura de aura que eu estou fazendo. O alinhamento energético, tudo isso que você entra para dentro e começa a enxergar o porquê das coisas, entender a origem, entender onde que você está, se você realmente é dependente ou não, ou o que está faltando. Você faz um mapeamento. E depois chega a hora, né, de sair desse casulo e começar a criar essas asas. Então, a gente precisa também se nutrir, né? Que eu acho que a parte do alinhamento que ela faz é um pouco disso também. Isso. Quando você pega e sai do casulo, você já não sai voando. Você sai e você começa a perceber que você tem asas. Aí você começa a abrir essas asas e dar forma para É ela, uma até metamorfose, né? é uma metamorfose, né? Você tira muitas camadas, né? Você era uma lagarta.
Entrou no casulo e sai borboleta. Aham. O que é sair borboleta? É sair se amando, né? É sair inteiro, íntegro, honrando quem você é, Uhum. entendendo que você tem luz e sombra, sim, que tem pontos que podem ser melhorados, mas você se ama, você se cuida, você se valoriza do jeito que você é. Você entende que você é um ser divino, né? Então a gente tem algumas terapias que são terapias para te nutrir também, né? Como o Reiki, como que você também faz, né? Eu trabalho muito com Reiki egípcio. Tem algumas terapias por exemplo, o tarô, que a Anne também trabalhou também, eu gosto muito de trabalhar o tarô terapêutico. Por quê? Sim, Porque não é sobre previsões. Porque a gente sempre pode escolher fazer diferente, mas é olhar e, através da história do tarô, entender um pouco como estão essas energias e trabalhar com elas, isso. né? É trabalhar a partir do visual também. Então, tem terapias para você se conectar com o feminino, para você integrar os arquétipos, né? Quem é esse eu que vai voar agora? Às vezes eu preciso ancorar alguns arquétipos, como a guerreira, a deusa, né? Coisas que já existem dentro de você. São Essa, modelos de personalidade, né? São roupagens que a gente veste no nosso dia a dia em certas situações, e a gente precisa ter, né? e a gente precisa ter, como a própria borboleta, é um É. arquétipo, né? É Aham. o que nos nutre, o que dá força para a gente fazer o que tem que ser feito, para a gente viver. Então, tem toda essa gama aí de ativação de Possibilidades. arquétipos. Sim, meus amores. Instrumentos tem muitos, né? Tem comigo, tem com a Anne. Se você já tem alguém aí que você está acostumado, o importante é que você se ame, você se cuide. O que a gente mais quer é ver todo mundo feliz, vibrando, né? Para a gente Isso. transformar esse mundo num lugar melhor é através do amor, não tem outra forma. Primeiro Então, passo, volta aqui, responde aquelas perguntinhas. Olhando para suas respostas, você procura a Andresa ou me procura. Procura nós duas, que a gente faz um combo também de atendimento, né, não amiga? é? Para Super! sua A gente faz em necessidade, né? dupla. Que Isso, a gente, para aliás, é uma super dupla, né, amiga? exatamente, a gente trabalha assim. E vai sair até tatuando uma flor também. E nisso você pode começar aí o teu processo com muito mais leveza, com muito mais amor. Essa é É a coisa isso. mais importante, eu acho, sabe? Que às vezes as pessoas têm medo de fazer esses processos porque acham que tudo é pesado, né? E acho que o grande princípio, é por isso até que a gente tem uma flor aqui, é fazer isso através desse lugar de amor e de leveza. Então, nisso a gente super combina e eu acho que ele pode ser um processo muito bonito, né? Pode. Não tenha medo. Se ame, se cuide. É assim que a cura acontece. Exatamente. Amor, a gente acho que já vai encerrando também. Você quer falar mais alguma coisa? É isso. O primeiro passo é você compreender que pode fazer algo por você, né? Ter essa coragem de fazer algo por você, que é assistido, que é guiado, que tem uma leveza, né? E não mais sozinha, não mais sem saber sem saber por onde começar. Existe um passo a passo e você é capaz, e todos nós temos um nível de dependência emocional e é saudável, só que ultrapassou esse nível, a gente acaba sendo manipulado ou manipulando. Então, vem pra cá. Minha querida, eu só tenho gratidão por Eu você estar aqui também. hoje e mais do que isso, por você estar na minha vida, porque você é daquelas pessoas que veio para ficar e na verdade você não veio só nessa. Eu tenho certeza que a gente já está aí há Amém, algumas vidas caminhando juntas. com certeza. Não é à toa. Então, uma amizade que tão pouco tempo a gente já tatua o negócio junto, olha, né? É, Acho que não precisa dizer mais nada. Então, eu tenho muita gratidão a você, a Deus, por permitir esse reencontro. E sempre com você é um prazer muito grande, gente. Adoro. Me dá vontade de ir para o adoro. Brasil para te dar um abraço. Oh, dá um cheiro aqui. Obrigada, amiga, sempre juntas, e
graças a Deus a gente também pode passar isso para outras mulheres e pessoas, né? Para todos que querem estar com a gente aí, beber um pouco dessa fonte. Eu tenho muita gratidão por você na minha vida, porque é um dos meus exemplos de amizade saudável. Essa amizade que completa, essa amizade que agrega, né? Que adiciona, né? Não é, é uma amizade que vira uma parceria. E isso é para mim é uma das coisas que eu mais agradeço hoje a Deus por ter pessoas como você na minha vida. Vamos lá, Nós obrigada. vamos encerrando. Foi muito bom, porque senão a gente fica até amanhã rasgando cedo aqui, porque a gente é É, mesmo. E não é para fingir, não, gente. É tudo verdadeiro. Esse que é o mais bonito, né? Tudo que a gente amém. fala é verdade, é do coração. Então, Gratidão. um Beijo grande de luz. beijo a vocês também que estiveram até aqui, até agora com a gente. Se você gostou do podcast, deixe seu like, comenta, porque é assim que a gente vai crescendo e vai espalhando, né, essa mensagem, espalhando conhecimento, espalhando amor para o mundo. E eu vou deixar os contatos também para vocês seguirem a gente nas outras redes. Amém. Então, a gente se vê na próxima. Um beijo, até mais! Até. E agora aquilo que devia ter sido cortado, mas não foi. O seu vídeo travou para mim. Abre e fecha sua câmera. Eu vi que travou e não tá respondendo, não. Ah, gente, vocês vão ficar me vendo com essa cara de intelectual aí. Ficou, congelou nessa imagem icônica.